Muito bom essa música, porque fez a gente refletir bastante sobre esse tema, né? Um tema muito interessante. Hebreus capítulos 2 e 3. Nós vamos continuar refletindo no livro de Hebreus. E é a temática da escola bíblica dominical. Que a gente estava falando sobre o livro de Hebreus é que o autor aos Hebreus faz uma introdução, fazendo uma apresentação de Jesus para os judeus que estavam passando por perseguições, e porque estavam passando por perseguições, eles estavam sofrendo, e muitos deles queriam desistir da caminhada cristã. Coisas que muitos de nós já pensou alguma vez na vida, diante das lutas, dizer assim, puxa vida, né? Que coisa aí, pensa em deixar. E era o que estava acontecendo aqui. Perseguições eram tão severas naquela época, as pessoas eram mortas, né? As pessoas eram perseguidas, perdiam tudo na vida. Mas e eles queriam então deixar essa caminhada cristã, esse chamado para ser cristão, e queriam voltar ao judaísmo. Essa carta é para os judeus convertidos. Eles queriam voltar ao judaísmo. Então o autor aos Hebreus, ele pega, então faz uma apresentação de Jesus, comparando com os valores do judaísmo com o cristianismo. Quem é Jesus em relação aos valores importantes da cultura judaica, para que eles tenham, para que eles possam refletir e ter a consciência de que eles estão regredindo dentro do processo da salvação e do crescimento espiritual. Então ele começa apresentando Jesus, que é maior do que os profetas, do que os patriarcas, que são valores muito altos dentro da cultura judaica. Depois, com os anjos, Jesus é maior do que os anjos, porque só Jesus foi chamado de filho, os anjos não. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, os anjos são os mensageiros, são os servos desse reino no qual Jesus é o rei. E aí no capítulo 2 e no capítulo 3, ele diz o seguinte, que Jesus é maior do que os homens, e Jesus é maior do que Moisés. Por que o autor dos Hebreus entra dentro desse contexto? Porque os judeus acreditavam que Jesus era um homem, não era Deus, não era o Filho de Deus. Eles acreditavam que era um homem, podia ser um profeta, podia ser uma pessoa importante dentro do contexto, mas ele não era Deus, ou ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus. Então o autor dos Hebreus entra nesse viés aí para mostrar que Jesus é maior do que os homens. E depois ele vai no capítulo 3 para mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Porque Moisés é uma das figuras mais importantes dentro do contexto do judaísmo. É Deus no céu e Moisés na terra. Era o maior líder do povo judeu. Então ele precisava também mostrar, dentro desse princípio, que Jesus, além de ser maior do que os patriarcas, maior do que os profetas, maior do que os anjos, era maior do que os homens, mas também é maior do que Moisés. E ele conclui o capítulo 3 exatamente mostrando aí Cristo superior a Moisés. E tudo isso com cuidado. O cuidado do autor é exatamente com relação à apostasia. Eu acho que está no centro de todas as coisas aqui. É a apostasia. Porque um retorno, uma regressão ao judaísmo era uma apostasia. Era abandonar a fé, era retornar ao que era antes, portanto, eles estavam abandonando a fé. E isso era apostasia. Então é o centro. Era o perigo deles estarem voltando, regredindo, porque aí estariam apostatando a fé. Tá? E é dentro disso que nós queremos pensar um pouco, irmãos, capítulo 2 e 3. Tá? Primeiro, que ele diz que
no início do capítulo 2, ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, eis aí o centro da questão. É se desviar das verdades, é a apostasia. Está bem claro aqui esse livro de Hebreus, tá? Questão da apostasia. Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e a toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Já falei um pouco sobre isso, não é? E aí, a partir do versículo 5, ele diz: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: o que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ele aqui começa a falar dos homens, tá? Para depois entrar na questão de que Jesus é maior do que os homens. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos dar um ponto aqui. E vamos falar essa questão dos homens, né? Porque era necessário que ele tocasse esse assunto, uma vez que, para os judeus, Jesus era simplesmente um homem, não era o Filho de Deus. Eles nunca aceitaram e ainda hoje não aceitam a divindade, tá certo, de Jesus Cristo. Ainda estão penando aí, ralando, porque ainda não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, para os judeus, ele era simplesmente um anjo. E aí, ele começa a dizer o seguinte: para quem foi que Jesus, para quem foi que Deus sujeitou o mundo vindouro? Ele está falando aqui do milênio, né? Quando ele diz aqui no versículo 5, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando.
Então ele está falando do milênio. O que é que vai acontecer no milênio, irmãos? No milênio, Jesus, né, já houve ali o casamento da noiva com o noivo, a igreja já subiu. E ele então vem para a sua segunda vinda. E na segunda vinda ele vem para reinar. E quem vem reinar com Jesus? A igreja. Então ele está dizendo que os homens estão vindo para reinar com Jesus. Mas Jesus é o rei desse reino. Ele é o rei desse reino. E ele diz aqui, não foi para os anjos. Não foi os anjos que desceram com Jesus, embora estarão lá conosco, que vão reinar com Jesus. São os homens. Tá? E aí ele continua. E quem é esse homem? Porque ele vai dizer o seguinte, esse homem é como se fosse uma gota d'água no oceano. Ele diz, quem é esse homem para que Deus se lembre dele? Ele é tão pequeno, ele é tão insignificante, mas mesmo assim, sendo tão pequeno e sendo tão insignificante, Deus lembrou desse homem. Deus morreu por esse homem. Ele está falando aqui do homem, tá certo? Deus lembrou desse homem. Ele foi criado, queridos, à imagem e semelhança de Deus. Quem é esse homem? Nós somos imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação. É a Ele que Deus sujeitou todas as coisas. Nós vamos ler alguns textos aqui e vou mostrar isso. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dos homens. Quer ver? Abra aí em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o que Deus fez? Colocou toda a criação sujeita a esse homem, que é o coroa da criação, que é a coroa da criação. Agora, por que isso não acontece hoje? Porque ele vai dizer que hoje não está mais acontecendo isso. Quando ele fala, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou fora do seu domínio. Fora do seu domínio. Mas nesse momento, ele diz aí, no versículo 8, né? Nesse momento, porém, ainda não vemos, porque não chegou ainda o milênio, né? Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que aconteceu, irmãos? O homem pecou. O homem desobedeceu a Deus, e pela desobediência desse homem a Deus, ele perdeu tudo aquilo que Deus colocou de bandeja nas mãos do homem. Ele criou homem, mulher, né? Homem e mulher, criou o homem, raça humana, homem aí, e colocou toda a sua criação sujeita a esse homem. Só que o homem perdeu essa coroa, né, no momento em que ele desobedeceu. O salmista diz assim, Salmo número 8, a partir do versículo 4. E é que foi citado aqui pelo autor aos Hebreus, foi o Salmo número 8. Tá? Ele diz aqui: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da lua, da tua mão, deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Então, a citação aqui do autor aos Hebreus, e a gente viu em Gênesis, e isso foi realmente verdade, né? Está lá confirmando tudo isso. Mas esse homem pecou, ele caiu, né? Ele se perdeu, ele se afastou de Deus, ele escolheu a sua própria orientação de vida, seguiu seus próprios conceitos, as suas próprias verdades. Ele trocou a verdade de Deus pela verdade do homem, o Criador pela criatura, não é isso que diz
Paulo em Romanos capítulo 1, e portanto ele pagou o preço, ele foi condenado à morte. E aí então o autor aos Hebreus, a partir do versículo 9, ele começa a falar de Jesus, ele vai mostrar que esse Jesus, que eles estão querendo abandonar, voltar ao judaísmo, é maior do que eles, que os homens, não é? E no versículo 9 ele diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O que está falando aqui? Do sacrifício de Jesus. Jesus, em mais ou menos 30 anos, 33 anos, ele foi menor do que os anjos. Ele se encarnou, se tornou homem. Ele passou pelos sofrimentos que todos nós passamos, pelas tentações que todos nós sofremos, e ele morreu pelos nossos pecados, todos nós. Então, nesse momento, nesse período em que Deus se encarnou, se tornou homem, como filho, ele se tornou ali menor do que os anjos, como os homens também. Os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos, por um período até o milênio, não é? E Jesus, por esse pequeno período, ele se tornou ali, né, menor do que os anjos. E ele morreu como homem e morreu pelo homem. Ele morreu como homem e morreu pelo homem, no seu sofrimento, nesse período menor do que os anjos. E isso foi, diz aqui o autor dos Hebreus, pura graça de Deus, não é? Graça de Deus, porque nós não merecíamos esse favor de Deus em resgatar esse homem que se perdeu e desobedeceu a ele, e pela sua graça imensurável, ele se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, não é? Jesus Cristo, portanto, ele está mostrando que aí Jesus, ao ressuscitar, né, ele foi glorificado, coroado novamente como rei, tá certo? E ele então se faz justiça pelo homem, para pôr em ordem aquilo que estava em desordem. O movimento de Deus é exatamente esse movimento da desordem para a ordem. Deus age no caos para a ordem. Vocês verem, por exemplo, na criação, né, que no princípio era Deus, né, e fez, né, no princípio era Deus e ele fez os céus e a terra, não é? E sobre a criação pairava, né, o Espírito de Deus sobre as águas, né? Ali nas trevas parava o Espírito de Deus. Na criação, depois da criação, ainda havia um caos, havia uma desordem, e o Espírito de Deus, através da ação de Deus, fez com que essa desordem fosse colocada em ordem. E aí foi sendo criado, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E assim é o homem. Deus, ele alcança esse homem que está em desordem espiritual. Ele caiu, né, da sua relação com Deus. E Deus pega esse homem e ele transforma esse homem, né? Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso à noite. Ele transforma, por isso é que Jesus transforma, e ele transforma esse homem num ser totalmente desregrado e desorganizado para um homem em perfeita harmonia e em paz no coração. Então, antes dele restaurar todas as coisas, era preciso ele pôr em ordem essa desordem, né? E é por isso que ele, como homem, diz aqui o autor dos Hebreus, ele teve que ser humilhado, ele teve que passar por um sofrimento, não é isso? Ele, sendo humilhado, ele foi humilhado para pôr em ordem aquilo que estava em desordem. Ele sofreu por nós para pôr em ordem aquilo que estava em desordem, para transformar o caos, né, em perfeita harmonia e em perfeita paz, né? Por isso é que diz aqui o autor, ele foi feito menor do que os anjos para passar por esse sofrimento, por causa do sofrimento da morte. Então ele foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós, certo? E aí a gente vê
ele vai falar que Jesus é o foco de toda a criação, porque tudo foi feito por ele, para ele, né? Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele, diz ali o apóstolo Paulo em Colossenses, né? Para conduzir os homens à glória que ele havia perdido. Por isso é que ele diz que foi necessário que o autor da salvação fosse aperfeiçoado pelo sofrimento. Quem é o autor da salvação? Jesus Cristo, né? Então ele foi aperfeiçoado aí pelo sofrimento, tá? Como foco da toda a criação. Então ele vai falar no versículo de 11 a 13. Agora, esse homem perfeito, ele vai falar que Jesus é perfeito, versículo de 11 a 13, acompanha aí. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, de Deus, não é isso? Deus é quem é a origem de todas as coisas. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele vem da mesma fonte, que é Deus, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então Jesus Cristo vem da mesma fonte, mas é o ser perfeito que pôde morrer por nós, tá? Cristo é o que santifica. Então, nós somos santificados por aquele que é perfeito. Por isso é que ele mostra aqui que enquanto o homem é imperfeito, que precisa, né, de Jesus, Jesus é aquele que santifica esse homem que perdeu a santificação. E aí ele mostra, a partir do versículo 14 até o versículo número 19, as bênçãos decorrentes do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo e da morte de Cristo pelos nossos pecados, tá? Vamos ver? Acompanha aí, né, na Bíblia, né, você, se gosta de ler e fechar o texto, fechar a Bíblia, acompanha aí, a partir do versículo 14. Primeiro, né, ele destruiu Satanás, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a primeira bênção, irmãos, é que o diabo não tem mais poder sobre a gente, né? Ele destruiu esse poder que ele poderia ter sobre nós. Jesus Cristo, ele venceu a morte, venceu o inimigo, né, e nos deu, por meio dele, que habita em nós, também o poder de resistir àquele que nos conduz, que poderia nos conduzir à morte pelo pecado, tá? A segunda, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A segunda coisa, a segunda bênção, é a libertação do pavor da morte. Porque, irmãos, o crente não tem medo da morte. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de morrer, não é? Tem medo de morrer, não sei porquê. Paulo dizia assim: eu não sei o que é melhor para mim, se é ir para os braços do Pai, ou se ficar para continuar, né, a pregação da palavra, o ministério que o Senhor me deu. Mas ele não falava no sentido de poder continuar a vida para gozar a vida, né? Ele falava no sentido de ficar para continuar servindo ao Senhor no ministério. Mas ir era melhor do que ficar, mas mesmo assim ele deixava a vontade de Deus. O crente, irmãos, ele não tem medo da morte. Por quê? Porque a morte para a gente é glória. A morte para a gente é simplesmente uma das coisas que todos nós ansiamos e esperamos. É claro que a gente não tem o direito de tirar a vida, porque
Só Deus é quem tem o direito sobre a vida. Mas nós podemos esperar o nosso tempo, a nossa hora, de uma forma calma e tranquila, sabendo que a morte para nós é lucro. A morte para nós é lucro. Então, quando eu vejo alguém falando que tem medo da morte, é porque ainda não entendeu, né, as bênçãos, né, que a gente vai receber quando nossa alma se separar do nosso corpo, né? Porque o corpo volta ao pó, porque de lá veio, mas a alma vai a Deus, porque foi Ele que nos concedeu. E aí é o juízo, né? Não há como voltar, como algumas pessoas acreditam, o autor aos Hebreus diz que foi, e aí é o juízo. Você só morre uma vez, né? Então ele nos liberta do pavor da morte. Terceiro, ele nos concede a expiação pelos nossos pecados. Ele não socorre os anjos, irmãos, ele socorre os homens. Vamos ler? Livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nos liberta dessa escravidão, presos ao pecado, portanto, à morte, e esse é o que traz o medo. Porque muitas pessoas não sabem o que vai encontrar do outro lado, né? Quem costuma muito ir a cemitério, não para ver os túmulos, mas para acompanhar aqueles entes que morreram, amigos, né, conhecidos, são cansados de ver muitas pessoas se desesperarem ali no momento em que o caixão desce, né? Desespero de choro, né? Aquilo ali é o pavor, tá certo? Não é só da perda, mas é o pavor. E diz aqui o texto: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não socorre anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Então ele veio para morrer pelos homens e não pelos anjos, né? Então ele é superior aos homens, superior aos anjos, tá? E ele faz então a expiação pelo pecado, ele não socorre anjos. Por isso foi necessário se tornar o quê? Sumo sacerdote nas coisas de Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma palavra que diz o seguinte: conceito de propiciação é entregar-se, é se sujeitar, é se entregar no lugar do outro. Ele foi propício a Deus, ou seja, Deus olhou e viu que o sacrifício santo de Jesus Cristo, ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo por nós, então ele foi propício a Deus, né? O sacrifício dele foi propício. É por isso que o autor diz aqui exatamente essa questão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele se tornou sumo sacerdote porque ele entrou na presença de Deus e ali ele foi propício a Deus, o seu sacrifício foi aceito e por isso então nossos pecados foram perdoados, né, pela ação da pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Então propício significa que algo é favorável, oportuno, próprio, benigno, ou que protege e auxilia, né? Então ele se colocou ali como algo que foi oportuno, né, e propício ao Senhor, aceito pelo Senhor. E a propiciação, que fala aqui o autor dos Hebreus, é a ação com que se procura agradar a Deus. Então Jesus, ele foi como santo para se agradar e seu sacrifício fosse aceito por Deus, tá? Ainda, continuando aqui o texto, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer
os que são tentados. Então, essa última bênção aqui que a gente recebe pelo sacrifício de Jesus é que ele ajuda aqueles que são tentados, né? Existe um texto em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que Paulo vai falar que nós passamos pelas provações, nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelas tentações para que, fortalecidos, possamos ajudar aqueles que passam pelas mesmas situações. Jesus, ele passou, né, por essas tentações, e ele é aquele que pode, né, e que nos ajuda para enfrentar as situações que nós enfrentamos. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo aqui. Jesus foi tentado, né, em todas as coisas e ele não caiu. Agora é importante, irmãos, que a gente entenda uma coisa que é diferente da gente. Por exemplo, o Tiago, ele vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, né? Tiago capítulo 1, quer ver? Abram aí. E diz assim: ninguém ao ser tentado, versículo 13, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é que ele está dizendo aqui? Nós somos tentados de dentro para fora. A nossa tentação é pela nossa própria cobiça e concupiscência que nós temos dentro de nós. Diferente de Jesus. Jesus foi tentado de fora, ele não foi tentado de dentro. Porque ele não tinha cobiça, ele não tinha concupiscência, então ele não tinha por que ser tentado de dentro, né? Ele foi tentado de fora. Essa é a grande diferença. Nele não havia pecado, nem que pudesse responder ao pecado. Portanto, ele não foi tentado como o homem é tentado. Ele foi tentado de fora. E ele resistiu, né, a essas tentações. Durante todo o seu ministério ele foi tentado. E por isso mesmo ele pode nos ajudar, né, a vencer todas as coisas que nós passamos. Tá certo? Amém, queridos? Não vai dar para eu falar sobre Moisés, senão vai mais meia hora, tá? Então nós vamos parar aqui, embora eu não queria voltar a essa temática, vou falar aqui rapidamente. Moisés era aquele que era mais importante dos homens ali no judaísmo. Como eu disse, Deus no céu, Moisés na terra. Mas ele vai dizer, Jesus é maior do que Moisés, né? Ele tem maior glória do que Moisés. Moisés foi apenas parte da casa de Deus. Moisés foi um servo da casa de Deus. Se vocês forem ler o capítulo 3, vocês vão ver isso. Moisés era um servo da casa, era apenas um tijolo da casa. Jesus não, era o dono da casa. Por isso ele é maior que Moisés, né? Moisés fez aquilo que o Senhor queria, era um servo. Então ele é superior porque Deus o fez maior do que Moisés. Moisés era servo e Jesus era o próprio Deus, era o dono da casa. Tá certo? Então ele faz aí a advertência contra a apostasia. Fechando aqui essa introdução ao livro de Hebreus. Jesus maior do que os profetas, maior do que os patriarcas. Jesus maior do que os anjos. Jesus maior do que os homens, porque o próprio Jesus é quem aperfeiçoa os homens, ele é quem santifica. Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés obedeceu ao próprio Cristo. Jesus era o dono da casa, Jesus era o servo da casa, né? Essa era a grande diferença. E ele então fecha e diz assim: cuidado, portanto, com o que vocês estão querendo fazer. Não voltem ao judaísmo, porque vocês estão cometendo apostasia. E o resultado da apostasia é a morte. Quando a gente se distancia de Deus e apóstata de Deus, quando a gente retorna às velhas práticas e costumes da vida, nós estamos aí voltando a ser a condenação, né, que pesava sobre nós. É isso que o autor dos Hebreus está chamando a atenção. Amém, queridos? Então eu não vou mais voltar a esse assunto, tá? Deixar claro aqui para vocês, e a gente já vai entrar em outras temáticas que o livro de Hebreus traz
para nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo esclarecimento que o Senhor faz sobre a pessoa de Cristo, para que muitas pessoas ainda tivessem dúvidas sobre Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, que agora possam ter a certeza, a convicção de que Ele é maior do que todas as coisas, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e que Ele é o Filho de Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.